Sabrina, dando continuidade à nossa conversa a respeito das imagens, essa questão das memórias que trazem dor, memórias que trazem sofrimento, memórias aquelas que estagnam a nossa vida, a gente consegue mudar essas imagens? Qual é o objetivo, né, Bru? É você chegar uma imagem de dor, algo que você viveu lá atrás, algo que machucou muito você, pessoas que viveram lutos, acidentes, tragédias, mortes, abusos. Como pegar essas imagens que geram tanta dor e transformá-la? Primeiro, será que dá para tirar essa dor, né? Será que dá para eu lembrar isso sem essa dor que, quando eu lembro disso, parece que escoa a vida de mim, não é? Tem imagens que parece que escoa a vida de você, né? E você tenta sair daquela dor, você tenta, a sua vida tá organizada, tá indo legal, mas aquilo tá como uma âncora te puxando para baixo. Aí volto para a metáfora das feridas no corpo. Sim. Né? Eu sofri um acidente e eu me machuquei, tive cortes no meu corpo. Uhum. Se eu pegar e ir, né, resolver isso, ir no médico, ele vai lá, sutura e tudo, o que acontece? Existe um acidente, existe uma ferida, mas aquela ferida, depois de um tempo, quando você olhar, vai ficar só a marca. Cicatriz. Você vai lembrar, quando você olhar para a cicatriz, você vai lembrar daquela situação, mas aquela cicatriz não está infeccionada, aquela ferida não está infeccionada. A lembrança, ela vai estar lá, mas o conteúdo emocional que aquela lembrança carrega não é mais o mesmo. Perfeito. Então eu vou lembrar, tem pessoas que não trabalham o luto. Eu tive pessoas aqui, pacientes que chegaram aqui, que 5 anos, 20 anos depois ainda estavam vivendo o luto real da perda de um marido, da perda de uma mãe, da perda de um filho. O luto era ali, porque a gente entende que 2 anos é um tempo sadio para você viver um luto. Mas 2 anos você pode estar sentindo aquela tristeza do luto. Mas a partir daí, o luto tem que ser vivido de uma forma sadia, onde você vai lembrar da pessoa e você não vai ser consumido pela tristeza. Pessoas param de viver, Bru, agarrada nessa morte, nesse luto. Então, o que a gente faz? E só te interrompendo aqui um minuto, para não perder esse gancho. E aquelas pessoas que não vivem o luto e vivem um luto 5, 10 anos depois, só que não sabe nem que aquela dor é o do luto. Fala um pouco sobre isso, Sabrina. Deixa eu só terminar a linha do raciocínio. Então, o que acontece? Você tem que olhar para essa situação que ela está trazendo de dor e entrar naquela memória com ela. E fazer o quê? Ressignificar essa memória. Você vai ter que ver aquela memória de novo, agora pelos olhos de uma adulta, levando propósito para aquilo. Aquilo não é o fim, porque muitas vezes quando você vive um luto, naquele momento é como se seu cérebro tivesse registrado. É o fim. Agora acabou. É só sofrimento. É como se você tivesse, quando criança, batido o seu dedinho na quina da mesa. E aí você bate aquele dedinho na quina da mesa. Imagina se seu cérebro entendesse que essa dor latente que aconteceu na pancada vai ficar para o resto da vida. Por que a gente aguenta aquela dor da pancada na quininha da mesa? Porque você chega, prende a respiração, né? Assim, ó, porque você sabe que uma hora aquilo vai passar. Então você não colapsa. Agora imagina quando o seu cérebro recebe a notícia de uma dor emocional, de uma traição, de um abandono, de uma pessoa que foi despedida de um emprego de uma forma muito abrupta. E aí ali ele tivesse travado. Essa dor vai andar com você para sempre. É a mesma situação da pancada no dedinho. Olha. Só que a pancada no dedinho, você entende, você foi treinado, você sabe que aquilo vai passar. Então você suporta aquela dor latente. Agora, quando uma pessoa sofre isso e ela não entende, o cérebro trava e ela vai viver aquela dor para sempre. Meu Deus. Se não olhar para isso. Então a gente precisa fazer o quê? Precisa pegar essa dor, essa ferida e tratar essa ferida.
resolver essa ferida. E é o que a gente chama de ressignificação das memórias. É olhar essa memória e processá-las de uma forma diferente. Agora com o olhar de uma pessoa que sabe que passou pela dor e que a dor não vai ficar com ela. Então é como se a gente voltasse, vou dar um exemplo assim bem simples, é como se a gente voltasse no passado, porque lembra, no inconsciente não tem passado, presente e futuro? Sim. Então você não volta para o passado, você volta para aquela dor do passado, agora sabendo que você passou, que a vida avançou. E você meio que mostra, vive aquilo ali, mostrando para o seu cérebro que você não vai ficar presa mais naquela dor. Então a gente vai pegar a imagem e vai diminuir o conteúdo da dor, o conteúdo emocional. Então você vai lembrar, e o conteúdo emocional não é o registro de bater o dedo e essa dor vai ficar para sempre. Você traz agora para essa imagem, você acopla essa imagem que não vai ficar para sempre. Você vai ter o alívio. E aí é como se voltasse a esperança de uma vida saudável, de uma vida com saúde. Então é como se naquele momento a vida foi interrompida e é só dor que tem para você. Sim. E aí por isso que a gente vê mulheres que passaram por uma separação, passaram por uma traição. Gera dor, claro que gera dor, mas não é o fim da vida. Mulheres que perderam filhos, por que umas conseguem reverter aquilo e transformar aquilo em cura para as vidas dos outros? E outras se afundam na dor e a vida delas é destruída ao ponto de ter outros filhos e nada mais fazer sentido. Então a gente tem como ir para esse lugar e olhar esse conteúdo emocional de morte e transformá-lo em conteúdo emocional de vida. Por isso que a gente fala que se o trauma não te matar, ele se transforma na sua maior força. Sua maior força. Forte. Porque você vai ser aquela pessoa que vai poder falar para a pessoa que está sofrendo a mesmo que você. Eu passei por isso e houve cura. E a Bíblia já fala isso muito pra gente, né? Que a gente vai passar por situações para ser cura na vida de outras pessoas. Olha, tremendo isso. E Sabrina, ouvindo você falar sobre trauma, sobre dor, como é que a gente detecta isso? Como é que a gente encontra essa dor dentro de nós? Porque ir de encontro é difícil. A gente encontrar essa dor, esse ponto de dor. Como é isso? Como é encontrar esse lugar? Sim, Bru. A gente fala que o trauma ele é incoerente. Incoerente. Quando eu vejo uma pessoa aqui no consultório falando, né, que ela tem uma vida bacana financeiramente, ela cresceu profissionalmente, mas ela se sente insegura, ela se sente uma pessoa frágil, apesar de todo o poder, de toda a sensação. Lá no fundo ela fala, eu me sinto frágil, eu me sinto insegura, sim. Ou eu tenho medo, eu tenho muito dinheiro, mas eu tenho medo de gastar meu dinheiro. Eu vou no shopping, quando eu compro um sapato, eu saio do shopping e começo a chorar. Quando eu não consigo viajar. Por quê? Porque eu não sei, Sabrina, eu não sei. Eu tenho dinheiro, eu posso gastar, mas eu não consigo nem viajar, porque eu acho que eu vou gastar e alguma coisa pode acontecer. Então, tá vendo a incoerência? Uma pessoa que é abundante, mas vive na escassez. Tá vendo a incoerência quando você olha assim e fala assim, não, Sabrina, pra mim só vem homem ruim, homem que não presta, tá nada do dedo podre. Só vem isso. Mas peraí, olha pro lado. Tá todo mundo casando com o dedo podre? É incoerente você falar que só vem pra você. Por que só vem pra você? Por que as coisas acontecem com você? Então, porque se você tá puxando isso, tem alguma coisa errada. Então você começa a perceber incoerências. Sabrina, eu olho para minha mãe, eu entendo, Sabrina, o quanto que minha mãe lutou, o quanto que ela foi guerreira, o quanto que ela trouxe a gente ali, sabe, firmes, e hoje a gente é a pessoa que a gente é, o homem que eu sou, a mulher que eu sou, por causa dessa mulher que foi firme. Mas Sabrina, quando eu chego ali perto dela, eu não consigo abraçar minha mãe, ou então eu fico irritada, eu faço grosseria, eu não queria fazer isso, mas quando eu vejo eu tô fazendo. Há incoerência nisso. Então, aí eu quero que você imagine, você feriu a mão, tá infeccionada a ferida aqui, mas você bota uma luva, e uma luva preta que esconde aquela ferida. E aí você olha para sua mãe e fala, tá curado. Fala mais sobre esse exemplo da mãe nesse sentido, porque a gente vê muito problemas com a mãe. Esse exemplo aí com a mãe. Ok, então você olha assim e você fala assim, olha a incoerência, Brunella.
eu tenho uma ferida, não sei como lidar com aquilo, coloco uma luva preta. Quando eu olho, não tem nada na minha mão, né? Não tem nada, tá tudo bem. Minha mãe, mulher honesta, incrível, trouxe a gente ali com, sabe, com segurança, ela deu tudo de si, tá aqui, ó, tá com a luva preta, tá tudo bem. Parece que tá tudo bem. Mas, Sabrina, quando eu toco nessa mão com a luva preta, eu fico aversivo. Perfeito. Eu não aguento, tem alguma coisa que vem de dentro de mim que, eu gosto de falar que é visceral. Aquilo toma você. E aí, você fala, mas Sabrina, não tem nada aqui, ó. Minha mãe é maravilhosa, minha mãe é incrível. Mas quando você chega perto dela, você toca, você não consegue abraçar, você fica irritado, você faz grosseria, você fica totalmente aquém daquilo tudo que você gostaria de ser com ela. Incoerente. É incoerente. Olha, essa palavra. Sabrina, eu tenho meu filho e eu quero sentar com ele, ensinar o dever para ele, eu quero chegar, ser uma mãe que acompanha. Mas, Sabrina, quando eu sento para fazer o dever com aquele menino, me vem uma raiva, me vem uma ira quando eu vejo, eu já estou humilhando aquela criança e eu não quero. Tá com a luva preta, Sabrina, eu quero ensinar meu filho, Nossa. Eu quero sentar com ele, eu não quero fazer o que fizeram comigo. Tá tudo bem. Eu tenho consciência que fizeram comigo, eu não quero fazer. Mas quando eu sento, toco na ferida e aí eu explodo. A incoerência, você quer uma coisa e faz outra, você não tem controle sobre você. Então, a forma de você perceber áreas de trauma, e lembrando sempre que os traumas com T maiúsculo são fáceis da gente detectar. O problema são os traumas de T minúsculo, que são como os cupim na casa, infestando a casa ao ponto de destruir a casa. Então, o trauma com T minúsculo é aquilo que acaba com a vida da gente, porque eles vão ditando coisinhas no dia a dia que a gente nem percebe, que a gente não percebe, que a gente não está respondendo ao filho, ao marido, à mãe, à sua relação com o dinheiro, à sua relação profissional. Sabrina, eu sei que as coisas que eu faço são incríveis, são maravilhosas, as pessoas falam para mim, mas eu não consigo vender nada para ninguém. Quando eu vejo, eu sinto tanta vergonha, e aí eu não consigo ganhar dinheiro com isso. É incoerente. Olha. O trauma é incoerente. Sabrina, eu amo minha família, eu quero tudo, é minha vida, mas quando eu vejo, eu estou traindo minha mulher, pondo em risco a minha família. Sabrina, minha família é minha vida, é meu porto seguro, mas quando eu vejo, eu estou dentro de um bar, chegando bêbado em casa, batendo na minha mulher, batendo nos meus filhos. Há incoerência nisso. Sabrina, quando eu quero muito ter um corpo saudável, magro, sabe, correr, brincar, me divertir. Mas, Sabrina, quando eu vejo, eu já estou enfiada com a cara na comida e só ganhando peso. É incoerente. Esse é um clássico. Sabrina, eu compro curso, estudo. Aí eu ensino para as pessoas. As pessoas vêm, porque eu sei tudo. Eu tenho um conteúdo danado. E as pessoas, elas vão, elas crescem, elas aprendem comigo, elas crescem quando eu vejo essas pessoas estão lá em cima e eu estou aqui. Isso é incoerente. Como assim? Aquilo que você tem está levando as pessoas para cima e você está ficando embaixo? Olha. Como assim? Tem trauma aí. É incoerente. Você chega no seu trabalho, tudo que você mais quer é crescer no seu trabalho, sabe, chegar em lugares altos. Mas aí você tem confiança em você tem confiança naquilo que você sabe, mas aí quando eles vão e te dão uma oportunidade, você não aguenta pegar aquela oportunidade. O medo do erro te mata, te consome, te faz você ficar parado. Eu quero, eu sei, eu posso, mas o medo do erro não me deixa ir. É incoerente, tem um trauma. Então tudo aquilo que você não consegue explicar, só que detalhe, esse eu estou falando dos rasos, porque tem um momento em que o seu próprio consciente começa a encontrar histórias para justificar a incoerência. Fala mais disso. É o que acontece, que é o que meus pacientes muitas vezes chegam aqui querendo me contar a história. Eu falei, olha, qual é a dor? Vamos ver qual é a dor? Deixa eu ver a incoerência. E agora você não precisa me contar mais as histórias, porque essas histórias são só as histórias que você criou para ser menos difícil aceitar a incoerência. Que você não consegue ir porque você simplesmente não tem medo.
que você não avança porque todo mundo vem, consome o seu conteúdo, consome o seu conhecimento e avança, porque simplesmente você está arruinado na covardia, porque você não suporta correr o risco de encontrar uma pessoa que diferente daquilo que você idealizou como perfeita. Porque eu tenho muito conteúdo, eu sei muito, eu sei demais, mas aí o que seu inconsciente fala? E se eu, lá no fundo, você entende que você não tem valor. E aí você criou essa imagem que você sabe muito e que você poderia ter muito sucesso. Mas e se eu for? E aquela verdade foi diferente daquilo que eu idealizei. E aí? Eu vou me deparar com uma verdade que está lá dentro e eu finjo que eu não vejo. Então, assim, mas isso é um nível mais profundo, que a gente consegue trabalhar mais dentro do consultório, no treinamento de Strave. Tudo isso é para chegar nesses traumas. E a gente fala igual a casca de cebola, né? A constelação familiar. A gente vai tirando as cascas. Aqui, aquilo que é mais visível, uma de cada vez, até a gente chegar nesse conteúdo mais forte e que trava realmente você em muitas outras áreas. Isso é libertador. E a própria palavra fala, né, em João 8,38, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. O que é o Filho? O Filho é a verdade. Quando você encontra a verdade, quem você é, você vai ficar livre. Livre dos medos, livre dos fantasmas que te assombram. Então, há liberdade em conhecer quem você é. A gente poderia falar que a liberdade, ela é o lugar oposto do trauma, Sabrina? Sim, porque, né, o trauma, tanto no corpo quanto na parte mental, quando você vive um trauma, o trauma faz isso, ó. Você contrai. Seu corpo contrai. Para quê? Para se proteger. Você estava num perigo, numa situação, numa ameaça, uma criança, uma ameaça, uma situação de visão de mundo. Então, o trauma, você trava para se proteger. Então, o seu corpo, por isso que a gente fica cheio de nódulo, aquelas situações. E aí só é o início, né? E aí aquela visão de travar, de entrar para dentro. Eu não vou, a ousadia acaba. Então, o trauma te faz esse movimento de se fechar. Olha, eu me fecho para novas oportunidades, eu me fecho para relacionamentos, eu me fecho para amar, eu me fecho muitas vezes para ter filhos, eu me fecho para novas oportunidades no trabalho, eu me fecho para fazer uma palestra, eu me fecho para chegar na minha mãe e abraçar a minha mãe, porque eu estou num lugar de defesa. Todo trauma te leva para um lugar de defesa, de paralisia ou de ataque. Então, o trauma é esse lugar que te ceifa a liberdade de viver. Porque o trauma ele vai fazendo com que o seu mundo fique pequeno. Tem uma situação que eu acho muito interessante. Você numa festa, vamos botar, que você não gosta de uma pessoa, que você passou uma situação muito difícil com ela e ela está naquela festa, você sabe que ela está naquela festa. Uhum. Dependendo daquilo que você vivenciou com a pessoa, você pode até ir na festa, mas você vai se manter longe de onde ela está. Então, aquela área da festa você já não transita, porque você quer se afastar. Então, seu mundo vai diminuindo. Aí você chega, ela tá com aqueles amigos que você adora. E aí o que você faz? Não, aqueles caras estão lá com ela, meus amigos, eu gosto, mas são tudo traidor também. Aí você já começa a se afastar daqueles amigos, que antes você estaria ali conversando, batendo papo. Então seu mundo vai diminuindo. Né? Livre, né? Dependendo daquilo que você viveu, você vai estar ali, em vez de estar feliz, você vai estar triste, você vai estar amuado, você vai estar com raiva. Então já ceifa a sua liberdade de ser feliz aqui naquele lugar, de desfrutar. Então seu mundo vai diminuindo. E dependendo, você nem vai na festa. Você perde a oportunidade de estar com aquelas pessoas. Você percebe como o trauma, ele vai fechando o seu mundo? Você tem 1000 possibilidades de crescimento dentro da empresa, mas o trauma do medo do erro, o trauma do medo da rejeição, o trauma do medo de descobrirem quem você é, a síndrome do impostor, faz com que você faça o quê? Fique naquele lugar. E é a hora que a pessoa chega e fala assim, tem 10 anos, 20 anos que eu estou nesse mesmo lugar. Você vê que uma pessoa não avançou. Ei, a vida não é para isso. A vida é para fluir, a vida é para crescer. Se a sua vida está estagnada, você está debaixo de zonas de trauma.
A vida é para crescer, é para avançar, é para você olhar para trás e falar, esse ano eu sou diferente daquela Sabrina do ano passado. Esse ano tem coisas diferentes na minha vida daquela Sabrina do ano passado. Esse ano tem resultados diferentes daquela Sabrina do ano passado. Então ali você vai percebendo essas áreas de trauma, você vai vendo, mas é muito importante a gente não ter medo de olhar. A gente tem medo de olhar. E é esse medo até de olhar que para. E é a hora que entra o psicólogo, o profissional, né, que vai ajudar da saúde ali, da área da saúde mental, que vai ajudar a pessoa a transpor aquele medo. Ele vai pegar, ele vai fazer com que ela se sinta segura para ela ir nesses lugares, olhar para isso, sem se sentir criticada, sem se sentir julgada, ajudando ela a lidar com aquelas situações. Então, dependendo de como você está e da área que você está, você consegue fazer sozinho, tem coisas que você não dá conta. É igual bati o meu pé e cortei. Tem corte que fecha sozinho em casa, eu vou passar um remédio, ele vai fechar. Mas tem cortes que eu vou ter que ir para o hospital suturar. Eu dependo de uma outra pessoa para eu voltar a ter qualidade de vida. Então, infelizmente, na área da saúde mental, as pessoas acham que dão conta sozinho. É o que eu lido aqui o tempo inteiro. Pessoas que demoraram 5, 10 anos, mas eu dei conta, eu estava tentando. Tá? Tem 10 anos que não perdido. 10 anos aprisionado. 10 anos em que o mundo ficou pequeno. Em que o mundo não expandiu. Porque o trauma contrai. Então, seu mundo contrai. Seu mundo é contraído. É sempre muito maravilhoso te ouvir mesmo sobre trauma, esse universo. É libertador, é um lugar de liberdade, é um lugar de conquista. Pouco falado, né? E pouco falado. Por que não ensinaram pra gente lá no comecinho da nossa vida na escola? Sim, e sabe qual é o pior, Bru, de tudo? Que eu olho pra trás, eu fui uma pessoa que eu fui a imagem do trauma, né? De todas as áreas, de todas as formas. Por isso que Deus falou, filha, eu vou deixar você passar por um deserto onde você vai ser provada no trauma. Porque depois você vai entender o trauma, assim, de forma muito visceral. O trauma, ele gera identidade para você. Esse é o pior de tudo. O meu trauma gerou a identidade de burra, incompetente. Né? Lido com isso até hoje. Lógico que com um nível de intensidade muito, infinitamente menor. Mas incompetente, você é burra, você é incompetente, você não vai dar em nada. Era a minha identidade. Identidade. E a gente fala tanto de identidade nesse tempo. E o seu trauma te prende nessa identidade. E aí você tá lá sem descobrir realmente quem você é. Então, quando eu tive coragem de começar a olhar para dentro e falar, chega, não quero mais essa vida. Porque a Bíblia fala o tempo inteiro, né? Deixa as coisas velhas para trás, eis que tudo se faz novo, a partir do quê? Da identidade que Deus te dá. E mesmo assim a gente ainda fica no velho. Ficar no velho é o quê? O povo fala, é pecado, é ficar no pecado. Não, peraí, é ficar na identidade antiga, é ficar no trauma, é ficar naquelas imagens do passado. Então, eis que tudo se fez novo. Dê oportunidade, deixa o velho, se desprenda do velho, porque só assim, quando a gente se desprende do velho, né, desses dados aí de trás, é que você vai te dar a oportunidade de ver as coisas novas entrando na sua vida, porque senão os seus olhos vão ficar presos nas imagens internas de dor, sofrimento, rejeição, abandono e aí vai. E ouvindo você falar sobre esse novo tempo na sua vida, você falou uma palavra aqui, né? Foi quando eu falei, chega. Eu acho que é um movimento, né? Uma decisão. Chega, eu decido o novo, eu decido mudar, eu decido se voltar para a minha vida e entender alguns pontos que eu deixei tanto tempo escondido lá debaixo do tapete. Bom, Sabrina, vamos continuar. Próximo episódio falando ainda sobre imagens. Vamos falar sobre identidade também no próximo? Vamos continuar aí, navegar nessas águas? Falar nessas imagens para a gente reconstruir a vida que realmente a gente quer. Foi só a partir do momento que eu ressignifiquei minhas imagens internas, minha identidade, é que eu passei a construir a vida que eu realmente queria para mim. Bacana, é isso aí. Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Vamos lá. Próxima.